Bem-vindo à Tecnautice. Então, se você já conhece o canal, deve ter ouvido ou visto minha história de atualização do NAS, que já faz muito tempo. E tentamos transformar este susto NAS em um SST NAS de edição de vídeo. Mas, na verdade, houve algumas complicações. Mas neste vídeo de hoje, iremos atualizar isso ainda mais e finalmente concluir a atualização da rede. Logo depois de terminarmos esse segmento de patrocinadores. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira hooks através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 25% de desconto. Use seu método de pagamento preferido, incluindo PayPal ou BankCard. Vá até seus pedidos e copie a chave. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Ou você pode comprar a chave do Windows 11 Pro. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 25% de desconto. Confira hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Então, antes de começarmos a construir o NAS e colocar discos rígidos e outras coisas, quero explicar o que está acontecendo no meu sistema de rede atualmente, e como essa atualização realmente vai me ajudar e por que estamos atualizando e o que está acontecendo, basicamente. Então esta é a configuração atual. Eu tenho o PC de edição principal aqui, que tem LAN de 2,5 GB e 10 GB embutido na placa-mãe. Então temos um roteador Wi-Fi onde a internet realmente entrará, você sabe, e fornecerá internet com ou sem fio para todas as coisas. Depois temos o principal NAS anterior, que é o Asus Locar Store 4. E temos unidades de expansão conectadas a ele, mas estão conectadas a duas portas LAN de 2,5 gigabits. Então eu tenho outro NAS de gigabit que serve para finalidades diferentes. E na verdade está offline agora porque não tenho muito acesso a ele. Não preciso necessariamente desses arquivos lá, mas apenas para economizar na conta de luz. Então eu tenho meu PC secundário. Então esse é o PC que estou usando. E eles estão todos conectados entre si. E como eles estão conectados é através desses interruptores aqui. Então eu tenho dois switches de 2,5 gigabits e eles estão conectados um ao outro com dois cabos. E em um momento você verá por quê. Então os switches passam por dois dos cabos, o que na verdade vai me dar 5 gigabits de velocidade no total, porque o outro NAS daqui de lá está conectado ali e ali. E porque temos basicamente este PC e o NAS conectados a dois cabos de 2,5 gigabits e bem, portas ou conexões é a palavra certa a dizer. E ao ativar o SMT por meio do software no NAS, posso obter velocidades sequenciais de até 5 gigabits por segundo desse PC para esse NAS. E agora, no NAS, existem gargalos, que são os discos rígidos, porque os discos rígidos só atingem, você sabe, 300 megabytes por segundo no máximo. Mas a velocidade de 5 gigabits é na verdade maior que isso. Então os discos rígidos são, você sabe, o fator limitante aí. Mas você também tem alguns SSDs em NVMe. Mas estou usando isso aí como cache, certo? Cache de tudo isso lá. Então é por isso que essa conexão é totalmente saturada de 2,5 gigabits, porque usamos constantemente muitos arquivos grandes deste bit aqui para o PC principal. E então às vezes estou editando miniaturas ou algo assim em outro PC que está neste NAS ao mesmo tempo. Então esse outro PC tem uma porta de 2,5 gigabits e está conectado lá. E depois temos o Wi-Fi, que está conectado lá. E como você pode ver, muito rapidamente, todas essas portas de 2,5 gigabits foram ocupadas e tudo está conectado. Agora, a atualização que vamos fazer é adicionar esse cara aqui, que é o Asus Locker Store 6ª geração 2. Mas este possui duas portas LAN de 2,5 gigabits como a primeira, exceto que há mais algumas unidades que você pode colocar lá. Além de 4 slots em NVMe. Mas o que faremos é retirar a placa NVMe e colocar esta placa aqui, o que na verdade nos dá uma porta de 10 gigabits e 2 slots de unidade em NVMe. Além disso, temos um switch de 10 gigabits. Então, isso é da TrendNet. E isso na minha época, né? Adquirir esse foi um dos mais baratos e melhores que eu consegui porque, sabe, economizar é sempre bom, né? Não tenho certeza do preço no momento, mas deixarei tudo o que estou falando na descrição abaixo. Então aqui está o que vai acontecer. Então, basicamente, agora adicionaremos o switch de 10 gigabits aqui. E agora temos 8 portos lá.
Existem 10 gigabits de velocidade. São 4, 5, 6, 7, 8. E então temos o novo NAS aqui que tem uma porta de 10 GB ali. E este tem 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso será conectado a esta LAN de 10 gigabits agora. E obviamente agora teremos uma dessas portas no 2,5 gigabits agora conectada ao outro switch para que tudo possa conversar entre si. Em vez desses 10 shows irem para lá agora, esses 10 shows vão para lá, deixando um espaço vazio ali, ao qual vamos nos conectar. Agora poderíamos conectar 2 deles aqui também. E poderíamos mais tarde atualizar para um SMT de 10 gigabits, o que significa que se eu colocar uma placa de rede lá e tiver 2 pods de 10 GB aqui, ambos. E então, se eu conectar ambos a esse switch de rede aqui, obterei 20 gigabits de velocidade teórica do NAS ou algo assim. Tenho algo em andamento. A ASUS também tem o armazenamento flash NVMe, que poderíamos usar como um NAS de edição. E seria absolutamente insano se pudéssemos fazer isso. Portanto, este 10 GB aqui tem alguns slots e opções vazias. E agora com esses 2,5 GB, ainda vamos conectá-lo aos primeiros switches porque não há nenhuma conexão necessária porque são apenas 2,5 GB. Então agora posso escolher. Assim, os dispositivos que precisam de apenas 2,5 gigabits ou menos de largura de banda podem ser conectados a esses switches menores. Mas então o NAS rápido e os PCS de edição, vamos apenas conectar ao switch de 10 gigabits. E então podemos conversar com o NAS muito rápido e obter velocidades máximas de leitura e gravação sequencial de 10 gigabits por segundo, que quando estamos martelando o NAS, você sabe, poucos dispositivos ou poucas peças ao mesmo tempo, então os 10 gigabytes é realmente importante. Além disso, se você deseja transferir arquivos para ele, isso também é importante. Agora vamos começar com esta placa de 10 gigabits, porque é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Então, vamos tirar o dissipador de calor. Os parafusos estão muito apertados. E para os SSDs usarem aí, vou usar o SolidIMM P44 Pro e esses são os drives de 2 TB. Ao todo, teremos 4 TB. Vou executá-los em RAID 0, o que significa que terei o dobro do desempenho de leitura, mas metade do desempenho de gravação. Vou explicar isso agora para você. Se você não sabe o que RAID e isso significam. A instalação, aliás, é muito simples. Você o conecta lá e, em seguida, abre-o e há um clipe de 2 listas que fará isso. Além disso, essas unidades SolidIMM P44 Pro possuem apenas os chips na parte superior. Não há nada por baixo. Então não preciso me preocupar em resfriar a parte de baixo porque é a parte de cima que liga o dissipador de calor assim. Nós vamos conseguir isso. Basta colocar isso lá em cima. Coloque esses 2 parafusos de volta. Quero explicar como funciona esse armazenamento como RAID 0. Então basicamente o que teremos são os 2 SSDs em NVMe aqui. Certo. E no total, o que você obterá são 4 TB porque são 2 mais 2. Mas da forma como os dados são escritos nele, você realmente vai escrever alguns dos dados no primeiro. Digamos dados A, certo? Alguns estarão aqui e alguns aqui e então os dados B como se alguma outra coisa estivesse aqui. Portanto, os mesmos dados serão 7. Então você vai ter que se dividir entre eles. Você ainda obtém a mesma capacidade máxima. Mas a única desvantagem é que não haverá redundância. Então, se uma dessas unidades falhar, é isso. Todas as unidades irão falhar e você dirá, por que faria isso? Então aqui está o motivo. Na verdade, vou criar essas 2 unidades em RAID 0, certo? Isso me dará o melhor desempenho como velocidade aleatória de leitura e gravação. Então, todos os pequenos arquivos e leituras aleatórias nos quais estou realmente interessado, porque se tiver muitos pequenos recursos, como muitas pequenas fotos e muitos pequenos arquivos por todo o lugar e talvez usando isso 4 TB até mesmo como uma unidade de projeto, haverá muitos pequenos arquivos aleatórios que serão criados. Arquivos de cache temporários, coisas temporárias lá. Mas quero lê-los o mais rápido possível. E as velocidades de leitura aleatória desse SolidIMM C44 Pros são uma das melhores do mercado, como em meus testes, até melhores do que as do Samsung 990 Pro em algum momento.
Além disso, suas especificações escritas em terabytes também são superiores às da Samsung, o que significa que podemos martelá-lo com arquivos um pouco maiores, o que pode lidar com isso um pouco melhor. Mas vou criar um backup de redundância de toda essa unidade de 4 terabytes em um NAS separado ou em um PC ou disco rígido em algum outro lugar onde tudo isso seja empacotado em algum outro lugar diariamente ou algumas vezes por dia, o que significa que eu não preciso me preocupar com a redundância disso porque isso foi resolvido em outro lugar. O que vou armazenar lá são todos os rolos B que usaremos em todos os diferentes vídeos, além das miniaturas e coisas assim. Então é assim que vamos usar isso. Agora, eu poderia usar esses dois SSDs como cache também para algumas dessas unidades. Mas como não estou usando sites ou algo que estou executando, o cache não vai me proporcionar o melhor desempenho. Em termos de meu fluxo de trabalho, quero algo como, você sabe, muito rápido e assim por diante. Além disso, você pode estar perguntando, espere um segundo. Na verdade, esses são slots da geração 3 aqui, mas você tem unidades da geração 4 lá. Sim, as velocidades de leitura e gravação sequenciais. Não vou obter as velocidades da geração 4, mas lembre-se, na verdade estamos limitados por este pod de 10 gigabits. Então isso não importa de qualquer maneira. Então agora vamos tirar esses SSDs daqui. Lembra desses da Seagate? Na verdade, eles são firmware compatíveis com este porque são unidades um pouco mais antigas e eles simplesmente não conseguiram descobrir o firmware com este que mencionei no vídeo anterior. Então, colocaremos discos rígidos de volta lá, que serão esses discos Seagate Iron Wolf NAS. Portanto, esses não são os drives profissionais, então, na verdade, eles têm uma velocidade um pouco mais lenta. Mas a ideia principal aqui é conseguir mais armazenamento, não necessariamente o mais caro, mas o mais caro. Não necessariamente a velocidade de armazenamento em termos da base do disco rígido, a base 6. Portanto, 6 por 4 mais executá-los em RAID 5. Obterei capacidade de 5 de 6 unidades, o que significa que terei 20 terabytes de armazenamento extra, o que me deixará muito feliz. Agora, antes vou colocar os discos rígidos, porque isso deixará o NAS muito pesado. Na verdade, vou desfazer isso e instalar a porta de 10 gigabits aqui dentro. Então você tem esses 3 parafusos na parte de trás, tire-os. E agora a tampa desliza assim mesmo. E agora, essencialmente, com esses 2 parafusos soltos, isso literalmente se solta assim. E o que faremos aqui atrás, vamos tirar esses parafusos também. Então agora isso, a tampa traseira sai. E se colocarmos isso de volta, você verá que há um buraco para parafuso ali também. Então isso entra. Bum, aparece de volta. E agora usando o mesmo parafuso ali. E agora podemos colocar a tampa de volta no topo. Ok, agora vamos tirar esses SSDs e colocar os discos rígidos lá. Então este hardware NAS está realmente pronto agora, e eu gostaria que um Schuster fizesse algum tipo de sistema de liberação rápida para os discos rígidos, porque estragar isso leva muito tempo, especialmente se você precisar de manutenção. Digamos que um disco vai, você quer colocar outro rapidamente. Eu gostaria que houvesse uma maneira mais simples. E a mudança é bem simples, na verdade. Há um cabo de alimentação catalítico comum na parte traseira. Então a fonte de alimentação está dentro, acho que em algum lugar ali. E então temos 8 portas na frente aqui, todas elas de 10 gigabits. E tem um ventilador em um dos lados aqui. Isso está no lado direito, se você olhar de frente. E depois uma grelha do outro lado por onde sairá o fluxo de ar. E na caixa há alguns clipes. Então se você quiser colocar no rack, você pode fazer isso também, diz aqui, montável em rack. Então agora vamos instalá-los onde estão os outros itens NAS e de rede. Ok, colocando o switch lá, conectando, percebo que a ventoinha incluída no switch faz muito barulho. Você pode ouvir isso? É tão alto. E vou desconectá-lo aqui agora.
Ok, na verdade existem apenas dois conectores lá, o que basicamente significa que é apenas ativo e neutro, basicamente, porque este é um ventilador DC. Vai na mesma velocidade o tempo todo, meio industrial. E se estiver em um rack em algum outro cômodo, está tudo bem. Mas na verdade vou trocá-la por esta ventoinha Noctua NFA4X20, que é do mesmo tamanho, mas é muito, muito mais silenciosa. Então ouça a diferença disso. O ventilador Noctua está agora com 100% de velocidade. Você não pode ouvir isso. E esse é o principal motivo pelo qual precisamos trocá-lo, porque não posso colocar esse ventilador ali porque o interruptor vai ficar na mesma sala onde estamos filmando. Então aqui está a diferença desses fãs. Você pode ver que o ventilador Noctua tem mais paz que o industrial. E o industrial tem 0,2 A e o Noctua tem 0,05 A, o que significa que o industrial é na verdade 4 vezes mais potente. Mas o sossego é o que procuro mais porque acho que vai ficar tudo bem. Noctua chão ao lado. É isso que gostamos de ver. Vamos conectar isso. Mesmo sendo um conector PWM, os dois últimos conectores fornecerão apenas energia para a ventoinha. E isso é o suficiente do que precisamos. Mas só o interior é bastante simples. Você tem uma pequena placa-mãe com alguns dissipadores de calor. Aqui estão os controladores de switch ou algo assim. E pouca fonte de alimentação. Você sabe, a energia vai para a placa-mãe, interruptores na lateral, plugs na lateral aqui e pronto. E isso foi muito, muito simples. É altamente recomendável fazer a troca do ventilador quando você estiver adquirindo esse switch, se você tiver o switch em sua sala. Então já faz muito tempo. Como você pode ver, já se passaram muitos meses, mas finalmente tenho um Nasusto Locker Store de 6ª geração 2 funcionando e consegui o desempenho que desejo. Tive alguns problemas de desempenho e sempre que você tem um problema no mundo do PC, na maioria das vezes o que acontece é que o problema é muito mais simples do que você pensa. Você começa a pensar, não, algo muito complicado está acontecendo. Mas a questão é algo muito, muito simples. E vou mostrar qual era o meu problema. Na parte anterior do vídeo, você lembra que usamos esses drives Solidion P44 Pro 2 TB. Estas são unidades Gen 4 incríveis e uma velocidade incrível. Na verdade, geralmente uma das melhores unidades Gen 4 que você pode obter. E se você olhar a lista de compatibilidade real do Susto sobre o que podemos conseguir lá, como você pode ver, existe uma versão de 2 TB do Solidime, mas é P41 Plus. O P44 Pro tem apenas 1 TB aqui. Então, mesmo que você veja isso na lista de compatibilidade, você pensaria, bem, sim, SE512GB funciona, 1 TB funciona, 2 TB certamente funciona também. Mas era aí que estava o problema. A versão de 2 TB não funcionou muito bem. Bem, na verdade funcionou, mas geralmente só conseguia velocidades de leitura e gravação de cerca de 500 MB. Isso está longe de ser o que deveria ser. E dei uma dor de cabeça de escrita para o Marco de um susto tentando descobrir o que estava acontecendo. Ele faz a mesma coisa, coloca NVMEs diferentes e obtém resultados semelhantes. Mas havia sistemas operacionais diferentes, sistemas diferentes. Pensamos que talvez a NIC não estivesse funcionando porque não conseguimos ver nenhum gargalo em nenhum hardware. E o que estava acontecendo? E então pensamos, bem, vamos tentar SSDs diferentes. E então testamos os SSDs do grupo de equipe T-Create Classic. E esses são um dos SSDs Gen 3 de baixo custo que você pode encontrar lá. Muito, muito acessível, muito mais barato que o P44 Pro em alguns casos. Vou deixar ambos vinculados na descrição abaixo. Então pegamos 2 desses, colocamos lá e fizemos o teste. E estamos obtendo praticamente o dobro da velocidade que obtemos com o Solidigm P44 Pro. E estamos dizendo que isso não faz sentido. Mas aqui está o quão importante é ter um SSD NVMe validado que você possa ver lá, especialmente quando você está trabalhando com drives NAS, porque pode haver algum tipo de coisa, um erro aleatório ou algo acontecendo em algum lugar que não é exatamente o mesmo. Mesmo que a versão de 1 TB tenha sido validada, você pode ver que na lista ali, a versão de 2 TB não foi. E como você pode ver, não estamos atingindo toda a velocidade. Então, às vezes, quando você quer gastar mais, talvez não consiga um desempenho melhor.
E vale a pena ir muito mais abaixo, pois é validado e simples e simplesmente funciona, como você pode ver neste caso. E vou mostrar os resultados do teste agora, mas queria mostrar isso primeiro. Então estamos neste PC. Você deve ter visto a construção deste usando a placa D Gigabyte Z690 Aero, que temos uma Ethernet de 10 gigabits na parte traseira. Para que a Ethernet esteja conectada ao switch de 10 gigabits que você me viu configurar anteriormente. E então, do switch, há outro cabo que vem atrás deste aqui. E ainda não coloquei a capa porque estava testando esses M2S. E quando descobri que isso funcionava, quis fazer o vídeo instantaneamente. Primeiramente, preciso mostrar como isso é configurado. Tenho o armazenamento aqui nesta loja IS2, Logitech 6 Gen 2. E você pode ver que tenho todas as 6 baias instaladas aqui. E estes são os discos rígidos que instalamos anteriormente. E, na verdade, preenchi completamente os 18 TB no início deste vídeo, porque pensei que precisava de algum armazenamento. Então, na verdade, está completamente cheio. Como você pode ver, restam apenas 687 GB, o que será talvez 2 vídeos, talvez um vídeo. E então isso também está 100% cheio. Portanto, todos os discos rígidos são basicamente apenas imagens de arquivo. Mas então os SSDs M2 no topo são o volume 2. E como você pode ver, estou tocando o volume 2 no rádio. O que significa que deveríamos obter ainda mais desempenho do que obtemos sem ataques a partir daí. Mas o ataque 0 nos proporcionará melhor desempenho de leitura quando fizermos gravações aleatórias no leitor, porque os dados são divididos entre 2 unidades, se isso fizer sentido. Portanto, o RAID 0 nos dará um desempenho um pouco melhor. Mas eu só quero mostrar o desempenho agora. Eu tenho aquele SSD de teste. Então isso está na unidade SSD em NVMe. E então se pegarmos outra pasta aqui, por exemplo, eu tenho o SSD de teste. Então eu tenho aqui o SSD de teste, por exemplo, desktop, e estamos rodando o 99 Evo da Samsung no desktop. Então vamos pegar esse arquivo de cópia aqui, levá-lo do NAS através do switch para o desktop. E vamos dar uma olhada na velocidade de leitura. Estamos lendo arquivos 1,1 GIGABYTEPRSSCOND, não gigabits, gigabytes por segundo. Certo. Isso é super rápido. Como você pode ver, arquivos de 163 GB, arquivos de 173 GB. Estamos copiando cerca de 2 minutos e 30 segundos, talvez até menos. Isso mostra a velocidade da Ethernet de 10 gigabits. Como você pode ver, a Ethernet de 10 gigabits é o máximo teóricos de 1250 megabytes por segundo, acredito. Então aqui temos um pouco menos, mas ainda está muito próximo da largura de banda máxima teórica. Então, ler arquivos dele é absolutamente incrível. Então agora vamos escrever algo sobre essas unidades em NVMe. Então, vou pegar esse arquivo da área de trabalho. São 35 GB. E vamos copiá-lo para o NAS. E você pode ver, olhe para aqueles 950, 930 megabytes por segundo. E lentamente vai permanecer lá e lentamente diminuirá e então permanecerá em torno de 700 a 800 ou 700 a 900 megabytes por segundo. Agora, por que a velocidade está diminuindo? Porque isso é, na verdade, uma carga de trabalho que exige muito da CPU e de thread único. Então agora a CPU que está dentro deste NAS, uma vez que o clock boost na verdade, você sabe, diminuir, sua velocidade diminuirá. Portanto, esse arquivo de 37 GB praticamente não diminuiu a velocidade. Estamos copiando cerca de 900 megabytes por segundo, o que é absolutamente incrível. Então, se estivermos escrevendo algo sobre isso, digamos que você pegue sua filmagem e a ingira, você pode obter velocidades muito rápidas. Digamos que não temos uma taxa sobre o volume. Então, se você for ao gerenciador de armazenamento, vamos pegar o volume. Vamos pegar o volume 2 e vamos remover no volume 2. Tudo irá embora. Ok. Então, estamos apenas excluindo o volume 2. Vai acontecer completamente. E agora vamos criar um novo volume e uma configuração avançada a seguir. Então agora JBOD, não há taxa. Eles estão todos juntos, como se estivessem agrupados. Portanto, não há redundância, nenhuma taxa acontecendo. Portanto, não obtemos nenhuma vantagem com nenhuma velocidade extra ou com velocidades mais baixas. Volume 2 aí. Agora está construindo o arquivo do sistema lá. Isso vai ser feito bem rápido. O que quero mostrar também é a diferença entre o NAS de 10 gigabits e 2,5 gigabits. Se estamos pegando este aqui. Portanto, este é o nosso outro NAS, o de 4 baias que suporta apenas Ethernet de 2,5 gigabits. E se eu pegar alguma coisa daí, vamos levar esse arquivo daquele NAS.
E então vamos colocar isso nesta área de trabalho aqui. Se eu colar, você verá que estamos copiando apenas cerca de 250 megabytes por segundo disso. E mesmo que a largura de banda teórica Ethernet de 2,5 gigabits possa ser um pouco maior, é isso que realmente vamos conseguir. Não vamos conseguir mais do que isso. E digamos que estamos copiando um arquivo para esse NAS também. 200C. Estamos obtendo velocidades cerca de 4 ou 5 vezes mais rápidas na Ethernet de 10 gigabits ou nas de 10 gigabits aqui com esses NVMEs. Obviamente, o desempenho da unidade também é importante. Não escreveremos 10 gigabits ou 800 megabytes por segundo nesses discos rígidos. Isso não é possível. Mas esse é o benefício híbrido de ter alguns drives rápidos. Se você quiser apenas usar algo que seja rápido aí. Sim, está tudo construído agora. Agora ele simplesmente não há ataque. Vamos ver se estamos escrevendo algo diferente. E como você pode ver, ainda estamos escrevendo os mesmos 900.800 megabytes por segundo entre 800 e 900, às vezes caindo um pouco. Então, como você pode ver agora com JBOD, nossas velocidades brilhantes não são tão estáveis. É meio que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Há uma onda maior do que no RAID 0. Mas ainda entre 700 e 800 megabytes por segundo ou 700 e 900 megabytes por segundo. Isso é bem legal. Agora vamos tentar copiar esse arquivo do NAS para aqui. Agora aqui você vê o benefício do RAID 0 no desempenho de leitura. Então, digamos que temos algum tipo de arquivo lá, nossos arquivos de projeto ou alguns ativos. Você pode ver que quando estamos apenas empilhando-os e reunindo-os em um só, vimos apenas 770 ou 780 megabytes por segundo de leitura de fala, o que não é particularmente rápido. Fomos 200 megabytes extras mais rápidos no RAID 0 porque éramos RAID 0 e podíamos ler arquivos de ambas as unidades ao mesmo tempo. Estou feliz com o desempenho deste NAS. Acho absolutamente incrível ter uma opção híbrida aqui, onde podemos colocar alguns recursos rápidos nos SSDs NVMe. Podemos obter Ethernet de 10 gigabits. E por fim, temos uma conexão muito mais rápida que a velocidade de 2,5 gigabits, principalmente se você trabalha com arquivos grandes como criador. Quando você tem vídeos, fotos ou outros arquivos, você pode lê-los com muito mais rapidez. Então eu tenho 2 desses clássicos do Tcreate aí. Na verdade, tenho 6 no total. Há algo saindo e quero agradecer ao Team Group por enviá-los, porque temos outro projeto sendo lançado. Existe algo da ASUS chamado Flash Store NAS. Todos os NAS em NVMe. E estou super animado com isso porque pode levá-lo a um nível totalmente novo. Então teremos que, você sabe, se inscrever se quiser ver isso. Bem, o NAS funciona. Está tudo bem agora. É hora de começar a usá-lo. Obrigado, pessoal, por assistir. Bye bye.